A palavra de hoje é uma mensagem muito forte, muito profunda. Eu não sei se eu vou pregar ela de novo, mas Deus colocou em meu coração para ministrar essa palavra hoje, para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ver algumas leituras bíblicas, que eu quero entrar a fundo com você nesses textos, e nós vamos aprender algo muito importante, algo que às vezes você já até sabe, mas às vezes não tem enxergado da maneira correta, e Deus vai lhe ensinar hoje em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar essa mensagem lá no Gênesis capítulo 26, versículo 1. Nós vamos começar aqui. Gênesis capítulo 26. Eu vou ler várias referências só para você entender. Depois nós vamos entrar na parte principal da mensagem. Gênesis capítulo 26, versículo 1 é o nosso ponto de partida. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu. Pula para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo, vamos começar no versículo 4. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e lhe rompiam-lhes o que? A rede. Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de 1 Reis. Vamos lá, capítulo 17. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender já já. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 11. Estou lendo 3 palavras, 3 mensagens, histórias, para você entender o que Deus quer de você nesta noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo 11. Vamos ler? E indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um pouco tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém fazei isso primeiro para mim um pouco pequeno, e trazei para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor desjuga sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós lemos 3 textos muito
importante da Bíblia Sagrada. Nós aprendemos a história, um pedacinho da história de Isaac, que não era favorável à terra, mas depois Deus apareceu e tornou-se favorável. Depois nós vimos sobre Lucas, sobre Simão Pedro, que trabalhou a noite toda, né? Não tinha pegado peixe, mas Jesus falou com ele e passou a ter a condição para a terra. A Bíblia fala também sobre essa viúva, né? Que ela não tinha alimento, ela era a última refeição, mas o homem de Deus veio e trouxe a palavra de Deus e mudou aquela situação. Dessas 3 mensagens, o que elas têm em comum, pastor? Condição. Em todas elas não havia condição. Não havia condição de se plantar, não havia condição de pescaria, não havia condição de alimentos. Em todas elas não havia condição. Talvez você está vivendo algo assim: pastor, eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras, não tenho condição emocional, eu não tenho condição, pastor. Eu não tenho. Você pode até não ter condições, mas existe alguém que tem condições e quer nos fornecer essa condição. Todos os 3 não tinham condição, mas quando a palavra chegou a eles passaram a ter condições, não pelo que os olhos deles mostravam, não pela condição financeira, mas a palavra, quando chegou a eles, trouxe uma condição de mudança. Mas a palavra que chegou até eles só poderia mudar a condição deles pelas ações. É isso que eu quero dizer. Você vem na igreja segunda, na quarta, na sexta, no domingo, Natal, Ano Novo, campanha, vigília, ouve um monte de palavras, um monte de mensagens, chega até você, mas às vezes as coisas não acontecem. Por quê? Está faltando a ação. A Bíblia diz que todos eles, que a palavra chegou a eles, para algo acontecer, eles tiveram que ter ação sobre aquela palavra. Isaac não tinha condições de plantar, porque a terra não era favorável. Mas quando a palavra chegou, ainda que a terra não quisesse, ela era obrigada a produzir. Por quê? A palavra que Deus deu trouxe condição. Vamos pegar isso para nós? Talvez você está numa situação que não há condição, mas se a palavra chegou até você, toma atitude pela palavra, porque ela vai gerar a condição, os bens necessários que você precisa. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Eles não tinham condição. Simão Pedro trabalhou a noite toda, não tinha condição, estava até desanimado, lavando as redes, estava com os barcos ancorados na praia. Mas quando a palavra chegou, tudo mudou. A palavra está chegando a você. É a oportunidade de mudança. Mas já imaginou se Jesus olhou para Simão Pedro e falou: entra no barco, volta ao mar alto, lança a rede para pescar? Você já imaginou se ele não entra? Você já imaginou Isaac, que queria voltar ao Egito, mas Deus falou: não volta, trabalhe nessa terra? Você já imaginou se ele não trabalhasse na terra e voltasse ao Egito? O que adiantaria aquela palavra para eles? Nada. É igual essa mulher viúva, era a última refeição, e ela recebeu uma palavra: faz primeiro o nome de Deus, faz algo voltado para Deus, e ali, a partir dali, houve esse alimento todo dia. Mas e se ela não faz? O que está faltando é a ação sobre a palavra de Deus. Porque a palavra, ela vai gerar a condição, a capacidade. É Deus que dá a condição, e Ele favorece você pela sua ação. Todos eles que não tinham condições, mas agiram pela palavra, passaram a ter condições. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muita gente apoiando, você só precisa de uma palavra. Você só precisa agir sobre
aquela palavra. Seja a palavra para dizimar, seja a palavra para ofertar, seja a palavra para perdoar. Eu não sei qual palavra que Deus tem enviado até você, que Ele tem que te falar pela palavra, mas importante é a sua ação sobre a palavra. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta. Não é só ouvir, eu tenho que querer, tem que ter aquela ação. Creio que você hoje está chovendo, choveu muito, mesmo assim você veio. Muitos não vieram, mas você veio. Deus está vendo a sua ação, Deus está vendo as suas atitudes, e o que você plantar você vai colher. Diga glória a Deus. Todos eles não havia condição, mas quando a palavra chegou, passaram a ter condições. Por quê? Porque Deus providenciou as condições. Como está escrito em Filipenses 4:3, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode quando Deus te fortalece. Você consegue quando Deus te mostra o caminho. Amém? Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Eclesiastes, por favor. Daqui a pouco eu vou terminar. Capítulo 11. Eclesiastes. Se você abrir Salmos, vai ver Salmos, Provérbios, você vai chegar a Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Olha que coisa linda essa palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler? Está escrito assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que isso quer dizer? Que as pessoas hoje em dia, elas olham para a condição, elas olham para os recursos. Você nunca vai semear, porque não existe dia perfeito para semear. O agricultor, tem uma tradução na Bíblia, eu acho que é da Bíblia, o livro, que fala que o agricultor que espera o tempo favorável para plantar, ele não planta, porque nunca haverá um tempo favorável. Mas quando você age na palavra de Deus, Deus gera esse tempo favorável para você. E nós estamos em tempos que Deus está favorecendo pessoas, não porque elas são bonitas, são dizimistas, são membros da igreja, não, é porque elas estão agindo pelas palavras que têm recebido, pelos ensinamentos da Bíblia. Você tem que fazer a mesma coisa. Quem olha para a nuvem nunca vai semear, porque o tempo vai mostrar que não tem condições. Quem fica esperando um sinal, uma chuva, para poder tomar uma atitude, nunca vai tomar. Talvez é o que está acontecendo com você. Eu estou esperando uma grande campanha, eu estou esperando vir algo muito grande. Não, faça algo para que algo possa vir. Todos eles, quando agiram pelas instruções que a palavra lhe deu, não havia condição, mas passou a ter condição. Não havia maneira de plantar, passou a ter colheita. Não havia como ter pesca, passou a ter peixe. Não havia condições de ter alimento, comida, passou a ter comida. Eu não sei o que você precisa, mas se você agir pela palavra que Deus lhe dá, Deus lhe dará a condição. Deus lhe dará a capacidade que você precisa. Diga glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Eu quero encerrar essa palavra lá no na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lá no finalzinho do Novo Testamento. Segunda epístola de Pedro, ou carta, capítulo 1, vamos ler o versículo 3. Acho que agora você vai entender muito o que o Espírito Santo tem para você nesta noite. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que está escrito em 1 Pedro, não, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade,
Como isso aconteceu? Pelo conhecimento, ou pela palavra, daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E olha o que ele fala: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, quer dizer, a sua palavra, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, quer dizer, das condições, havendo escapado da corrupção, quer dizer, das coisas erradas, da falha, e que pela consciência que há, diga glória a Deus. Em outras palavras, olha para o pastor, pela palavra de Deus, Deus faz você ser participante. Pela palavra de Deus, todos eles participaram da natureza divina de Deus. E qual que é uma delas? A criação de milagres, a criação, a condição. Todos eles não havia condição. Talvez você está se sentindo assim: eu não tenho condição, pastor, estou numa situação difícil. Busca a Deus, peça uma palavra para Ele, porque quando a palavra chegar, que por mais difícil que seja, toma uma atitude sobre ela, porque ela lhe trará a condição. Está na Bíblia, está aqui nas cartas de Pedro. Ele falou que pela palavra, pelo conhecimento da palavra, nós nos tornaríamos participantes. Olha só, não há condição, mas se eu tenho uma palavra, será gerada uma condição para mim. Diga glória a Deus. É tão forte isso, não tinha nem preparado, mas só vou acrescentar para nós terminarmos. Em Mateus, se não me engano, capítulo 8, lá diz que um centurião chegou até Jesus e falou: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, atormentado, está quase morrendo. E Jesus olhou para ele e falou: eu irei ter saúde. Este homem olha para Jesus falando: não sou tio, mas me dê uma palavra e o meu criado lá em casa vai ser curado. Olha só, ele entendia que ele não tinha condições, mas a partir do momento que a palavra é liberada, passa-se a ter condição. Deus está liberando condições para você nesta noite. Deus está te liberando capacidade nesta noite. Deus está te liberando recursos para você. Recursos não que o mundo tem para te oferecer, mas o que os céus têm para te oferecer. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando você é fiel ao Senhor, janelas dos céus estão abertas. Você tem acesso ao tesouro de Deus. Olha que palavra forte. Guarda essa palavra no teu coração. Não fica procurando ver condições. Tempo, ainda não é tempo. Igual muita gente fala: ainda não é tempo de eu batizar, tem que curtir a minha vida. Não, ainda não é tempo. Não. Quando você sair na palavra, se não houver condições, se não houver tempo, a palavra vai gerar condições e tempo que você precisa. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Guarde essa palavra no teu coração. Eu não tenho condição. A condição é Deus. Ele nos favorece pela sua palavra. Não tem condição alguma. Só entrando um pouquinho mais a fundo. Fica bravo com o pastor, não. Aquela mulher que foi pega no próprio ato do teto, ela não tinha condição de se salvar. Ela ia ser apedrejada até a morte. Mas Jesus trouxe uma palavra. Oh, glória! Uma palavra que mudou a história dela. Uma palavra que abaixou as armas dos inimigos, que fez todo mundo ir embora e deu condições dela caminhar. A sentença dela era a morte. Talvez só a sentença é essa. Mas quando a palavra chega, tudo muda em nome de Jesus.